Prometo aqui ser breve, para não ficar um vídeo muito comprido. Então vamos aqui. Há uma indagação. Uma vez um pastor fez um vídeo sobre línguas estranhas, aí alguns neopentecostais lá encheram de comentário falando besteira. Eles dizem que isso é poder de Deus, mas é um poder que não tem vestígio, porque a Bíblia está dizendo, né? A palavra de Deus está dizendo que há evidências claras dos sinais que seguirão aqueles que crêem. Nós concordamos, são evidência. Então, cadê a evidência que línguas estranhas é bíblica? Não existe evidência. Nós temos aqui que aprender uma coisa, nós temos que deixar de ser ignorantes espirituais. Há um analfabetismo espiritual muito grande e as pessoas não têm interesse de aprender, já estão com a mente cauterizada, mas vamos para o que é real, tá bom? Então vamos aqui. Marcos 16, versículo 17, diz assim, kainós, grossais, significa falar em novas línguas. Então, Marcos, capítulo 16, versículo 17, está falando em novas línguas. Falarão em novas línguas. Atos 2,4, terrais grossais, significa falar em outras línguas. Então, nós observamos aqui, como eu estava explicando, não parece nem em Marcos 16 e nem em Atos 2,4 o verbo estranho. E já explicamos que o verbo estranho vem de origem latina. Então, tudo indica que isso foi uma versão escrita pela Bíblia Vulgata Latina, ok? Então, vamos prosseguir aqui. Aonde entra essa grossolalia e xenolalia? Tá entendendo? Eu já fui assembleiano e quem é assembleiano tão careca de saber que isso aqui é ensinamento pentecostal. Tá bom, meu irmão? Isso aqui não é teologia bíblica. Isso aqui é teologia pentecostal. Tá bom? Então aqui nós observamos grossolalia e xenolalia, apesar que são palavras gregas, mas não estão no termo dos escritos originais. Tá bom, meu irmão? Então, se alguém disser que grossolalia e xenolalia está em Atos 2,4, está em Marcos capítulo 16, eles estão faltando com a verdade. Porque nós observamos, quando você vai estudar sobre a origem da grossolalia e xenolalia, elas aparecem no século XIX, que já são adaptações de novas traduções bíblicas que vieram endeusar essa falsa doutrina. Falo logo aqui, línguas estranhas é falsa doutrina, conforme está no texto original. Agora, se me perguntar, pastor, mas os dons cessaram? Não. Eu creio no dom de línguas, não em línguas estranhas. Para mim, pregador que diz que línguas estranhas é o selo do Espírito Santo, é selo sim, é uma marca de falsos profetas, tá bom, meu irmão? Porque a palavra línguas estranhas, elas não se encontram no texto original. Isso é uma invenção, tá bom? E, na verdade, a maioria desses falsos pregadores que falam em línguas estranhas não passam de lobos devoradores, cães gulosos, que só querem o dinheiro do povo, tá bom? Porque se está usando ferramentas da mentira, o Espírito Santo não está ali coisíssima nenhuma. E nós observamos que nos últimos dias farão comércio de voz e dirão, ele está aqui, ele está ali. A palavra de Deus diz, ó, não suba e nem desças, tá bom? Porque haverá um rasgão no Oriente e no Ocidente e virá o Filho do Homem. Então, nós observamos aí que na boca das religiões, Jesus está em todo lugar, tá bom, meu irmão? Mas eu tenho certeza que o nosso Jesus, ele não se apresenta em qualquer lugar, tá bom, meu irmão? Então, prosseguimos aqui. As pessoas perguntam assim, pastor, qual é o problema de ensinar errado? Vamos aqui, então, para 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, ó, ele escreve a mesma forma em todas as suas cartas, falando desses assuntos. Suas cartas contêm alguns pontos difíceis de interpretação e dificuldade das pessoas entender, estou aqui traduzindo, quais os ignorantes, ó, os que faltam conhecimento, e inconstantes torcem, como também faz com demais partes da Escritura. E aqui é a resposta, quem distorce as Escrituras está fazendo isso para sua própria destruição. E os que também seguem eles
vão estar caminhando para o mesmo caminho, o caminho da perdição. E aqui não é preciso eu falar, né? Então, quase para proibir falar de inferno, né, na rede social. E vai ser proibido, eu acredito. É porque isso é uma forma de atacar as pessoas, né? Então, a palavra de Deus está dizendo que eles distorcem as escrituras sagradas para a sua própria destruição. Tá bom, meu irmão? Então já sabe quem está destruído, o lugar que vai. Então, não é preciso aqui nós entrar em detalhes. Então vamos aqui outro também, Provérbio capítulo 30. Porque eu vi um pregador criticando, porque tem pregador que só prega a palavra. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Provérbio capítulo 30, versículo 6 diz assim, ó. Não acrescente as tuas palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso. É por isso que nós temos que ficar na escritura sagrada, viu? Porque enquanto nós estamos na palavra, nós estamos pregando a verdade. Mas saiu das escrituras sagradas, quando há acréscimos, pessoas diminuem, né? Tanto acrescentar como tirar também é pecado. Então, fique na palavra, pregue a palavra, que Deus vai te usar poderosamente. O problema desses profetas de hoje é que eles estão acrescentando, né? Já tem um quinto evangelho, que vai levar muitos ao quinto dos infernos. Então, nós temos que cuidar, fique na palavra. Enquanto você estiver na palavra, você está em segurança. Então, prosseguimos aqui. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz assim, ó. Isto não vai além do que está escrito. Entendendo? Não vai além do que está escrito, para que ninguém se ensoberbeça, é o que mais tem hoje, pregadores ensoberbecidos, e vai contra o outro, a favor de vós, contra o outro. Então, cuidado, viu? Tem muita gente aí desviando as pessoas do verdadeiro caminho, achando que está pregando o evangelho. Então, Marcos capítulo 16 aqui concluindo, Marcos capítulo 16, versículo 17, Atos 2:4, não tem nada a ver com essas línguas malignas que estão sendo faladas nos dias atuais de hoje. Tá bom, meu irmão? Os dois não cessaram, deixa bem claro que vai parecer, tá entendendo? Uma turma aí, pastor, vocês são sensacionalistas. Não, somos sensacionalistas, tá entendendo? Não somos sensacionalistas. Agora, eu não vou dar ênfase, tá entendendo? A fazer ninho, tá entendendo? Para piolho de cobra. Aí não dá, né, meu irmão? Então, é como eu disse, eu não aprendi a acrescentar a Bíblia. Então, nós estamos explicando que em Marcos capítulo 16, versículo 17, está falando cainós grossais, novas línguas. Em Atos 2:4 está falando eterrais grossais, que é novas línguas ou outras línguas. Em Atos 2:4 é outras línguas, que é eterais grossais. Marcos capítulo 16, versículo 17, tá entendendo? É cainós grossais. Então, nós não encontramos essa verbalização de grosolália e xenolália no texto original, tá bom, meu irmão? Então, explicamos e vamos explicar novamente. Tem gente que tem dificuldade de entender aonde entra grosolália e xenolália. Isso é só ensinado no movimento pentecostal. E essas palavras são gregas, mas elas foram adaptadas no século XIX. Não se encontra no texto original. E se algum pastor disser que esse texto está em Atos, esse verbo, grosolália e xenolália, se encontra em Atos e se encontra em Marcos, eles são grandes mentirosos. Nós estamos falando aqui do texto original, do grego koiné. Não se encontra essa verbação. E também, tá entendendo? Não se encontra no Antigo Testamento. Tá bom? Aí vamos aqui mais um pouquinho para encerrar. Sobre aqui algo. Você, para entender mais sobre isso, é só ler Isaías 28, versículo 11 e 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 21. Olha o que diz aqui. Ó. Vamos começar. Palavras do nosso amigo aqui, do nosso irmão, né, amado, Paulo. Olha o que ele diz. Ó. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 21. Porque na lei está escrito, ó, em línguas de outras nações, de outros povos, falarão a este povo, mas mesmo assim não darão ouvido. Aí, olha, observe bem, 1 Coríntios 14, 21. Está falando do que aconteceu em Jerusalém, em Atos 2. Aí vamos ver aqui, ó, Isaías 28, 11. Era uma profecia que se cumpriu ali em Atos 2. Está entendendo? Que diz, ó, falarei a este povo em línguas de outras nações, gentios,
Tá entendendo? Aí esse povo, mas mesmo assim não darão ouvido. Nós observamos no versículo 13, narra que os judeus estavam dizendo que o povo estava cheio do vinho. Então, meu irmão, é isso aí. Então, eu passei aqui o entendimento. Vai passar, mas isso é poder de Deus. Eu quero dizer para você, o movimento pentecostal hoje está sendo a maior oficina de crentes doentes. Entendeu? Porque eles ficam presos nas suas experiências e eles colocam as suas experiências maior do que a revelação da palavra. Então, fique na palavra, meu. Aí, como eu vejo, aí tem crente que diz que está cheio de Deus, aí ele começa a rodar no manto. Me prove na Bíblia que a palavra manto, reteté, tem fundamento bíblico. Então, isso é invencionismo, meu irmão. Aí, então, eles estão colocando as suas culturas, entendendo? Os seus costumes denominacionais acima da palavra. Eu me lembro de uma passagem que Jesus falou. Vós querem invalidar a palavra de Deus pelos seus costumes, as suas tradições. Isso é línguas estranhas, não passa de uma tradição pentecostal, tá entendendo? Mas não tem base bíblica. Agora as pessoas às vezes querem falar, não, se você quer falar comigo, fale sobre os dons de línguas. Aí a gente vai conversar. Mas falar de línguas estranhas é algo totalmente inconexo com a escritura sagrada. Está fora do padrão. Porque esse vocabulário não existe, não tem fundamento na escritura sagrada. Tá bom? Então tenha uma ótima noite e a paz do Senhor Jesus.